Oi, Florzinha. Maíla. Oi, tia, que eu não tava ali ouvindo. Um bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo e você? Estou bem. Como é que foi a prova? Ah, eu gostei. Tipo, no início eu fiquei meio nervosa, como sempre, né? Que eu tenho essa questão de nervosismo. Aí Aham. eu não tava conseguindo me concentrar muito, mas aí depois que passou um pouquinho, eu consegui fazer a prova bem direitinho. Graças a Deus. Ainda vou ver como é que eu vou corrigir essas provas. Eu não sei se a escola vai me disponibilizar, vai mandar para mim, Sim, eu vou pegar, como é que vai ser? Porque como ela não é uma prova objetiva, eu tenho que fazer as correções detalhadas também em relação aos erros ortográficos, gramaticais, essas coisas, né? sim. Estamos só nós duas. Cadê o resto do povo? Pior que eu não sei porque eu não tô com nenhum dos celulares aqui pra saber onde é que eles estão. Ó, a gente vai começar um novo assunto. Coerência e Ok. coesão. Já ouviu falar sobre isso? Sim. Pronto. Eu tô aqui receosa em começar, eu tenho que começar em respeito a você que está no horário, mas aí eu vou ter que dar praticamente essa aula de novo, se não entrar mais ninguém, né? Pois é. Ó, diferença entre coesão e coerência. Ele vai dizer, né? Eu vou dizer, na verdade é uma afirmação minha, não é minha. Eu já estudei e sei que acontece assim. Que o texto pode ter coesão e não ter coerência. Qual é a diferença? O que você acha? Coesão é erro e coerência é o correto? Mais ou menos, mais ou menos. Ó, a coesão é a presença de conectivos, de partículas que vão conectar as ideias. Que gramaticalmente falando, ele tem esses conectivos. Eu olho para o texto, em relação a erros gramaticais, ele não tem, ele não vai ter. Aí ele vai ser coeso porque ele tem a presença desses conectivos. Mas eu posso jogar as ideias, não estar entendendo o que eu estou falando e começar a escrever sobre. Eu escrevo corretamente, mas o que eu estou dizendo não tem sentido. Então eu tenho a coesão, que é o uso do conectivo, os acertos gramaticais, mas eu não tenho coerência, que é um sentido, um significado daquilo que eu estou falando. Então, o texto pode ser coeso e não ser coerente. Rayane, Oi, bom dia, Flor. bom dia. Bora lá, vou começar, tá? Ok. Já falei um pouquinho para Fábio Gomes é quem? Luiz Eduardo. Ah, tá. Eu já comecei, mas aí eu vou voltar um pouquinho. Nosso conteúdo Pois agora. é. Oi? Nada. É que o meu lado sempre sai atrasado. Ah, eu já comecei, mas eu vou retomar um pouquinho antes para a gente não perder o fio. Eu estava conversando com a Maíla sobre a diferença entre coesão e coerência. Você sabe disso, Rayane? Já estudou sobre isso? Já. Já. Então, qual é a Foi no diferença? começo do ano? Esse ano ainda. Eu não sei Pronto. se foi você em redação. Coesão e coerência. Então, vamos lá me dizer. Eu posso ter um texto coeso, mas que não é coerente. O que isso quer dizer? Bem escrito, mas não é bem entendido. É bem escrito, mas não é. Não dá para entender direito. Se for assim. Pronto. Eu posso ter um texto onde eu não tenho erros gramaticais e ele vai ser coeso porque eu vou ter os conectivos, as colocações, tudo direitinho. Mas o que eu coloquei não tem sentido. Se ele não tem sentido, ele vai ser coeso, gramaticalmente falando, mas ele não vai ter coerência porque eu não consigo imaginar ou entender o que ele quer dizer. Então, coesão e coerência são coisas diferentes, de modo que um texto coeso pode ser incoerente, nesse sentido. Eu posso fazer uso das regras gramaticais, usar os conectivos corretamente, mas não ter um sentido naquilo que eu estou dizendo. Ambas têm em comum o fato de estarem relacionadas
com as regras essenciais para uma boa produção textual. A coesão textual tem como foco a articulação interna, ou seja, as questões gramaticais. Já a coerência textual trata da articulação externa e mais profunda da mensagem. Não é somente aquilo que eu escrevi, como eu escrevi, mas o sentido que eu dei à minha escrita. Certo? Cadê aqui? Ok. Quem é seu Nescau? Luiz Fernando. Fernando. E Fábio Gomes? Luiz Eduardo? Uhum. Tá, vamos lá. Coesão e coerência. A coesão e a coerência são mecanismos fundamentais na construção textual. Vamos fazer textos? Não, mas vamos fazer análise de textos em relação à gramática. Para que um texto seja eficaz na transmissão da sua mensagem, é essencial que faça sentido para o leitor. Aí eu trabalho diretamente com a coerência. Além disso, deve ser harmonioso, de forma que a mensagem flua de forma segura, natural e agradável aos ouvidos. Coesão. Aí a gente vai trabalhar, nossa atividade mesmo é trabalhar com coesão, com os conectivos, com o uso deles. Mas eu preciso retomar essa relação de coesão e coerência para não ficar solto. Os outros estão me ouvindo? Luiz Eduardo, Luiz Fernando? Sim. Beleza. A coesão é resultado da disposição e da correta utilização das palavras que propiciam a ligação entre frases, períodos e parágrafos de um texto, ou seja, os conectivos. Ele colabora com a sua organização e ocorre por meio de palavras chamadas de conectivos. E aqui a gente vai fazer retomadas em relação às conjunções, por exemplo, para poder fazer a liga, né? É uma liga. Você colocar ligação entre frases, períodos e parágrafos, vocês têm os meios que serão utilizados, que é para dar liga a essa junção de palavras, para que não sejam palavras soltas, aleatórias. Mecanismos de coesão. Já ouviram falar sobre anáfora e catáfora? Não. Não. Tá, vamos lá. Ele vai chamar isso aqui de mecanismos endofóricos. Endofóricos é justamente essa junção entre anáfora e catáfora. Eu vou explicar para vocês. A coesão pode ser obtida através de alguns mecanismos. Aí ele exemplifica anáfora e catáfora. A anáfora e a catáfora se referem à informação expressa no texto e, por esse motivo, são qualificadas como endofóricas. Endofóricas nada mais é do que o conjunto desses conectivos, tá? Desses mecanismos que ele está colocando aqui para vocês. Enquanto a anáfora retoma componente, o que isso quer dizer? Anafórico é quando eu faço a retomada de algo que já foi dito. Eu já falei sobre esse assunto e na frente eu faço a retomada desse assunto. Então, eu vou ter o mecanismo anafórico, retomada de um componente já mencionado anteriormente. Tudo bem até aqui? Uhum. Anáfora, retomada de componente. Vou colocar o quadrinho aqui, vocês vão anotar isso aí no caderno de vocês. Anáfora, retomada, componente mencionado anteriormente. Tá dando para ver? Sim. Pronto. Uhum. Tá aqui. Anáfora, retomada de componente mencionado anteriormente. Então, eu já fiz menção, já falei sobre esse conteúdo, sobre esse assunto, e eu estou fazendo a retomada anafórica. Aquilo que já veio antes. Aqui, ó, anafórico veio antes. Certo? Uhum. Já a catáfora
catáfora, antecipa contribuindo, vou colocar aqui, ó, catáfora, antecipa componente que ainda será mencionado, certo? Os meninos estão fazendo? Estão fazendo, meninos? Sim. Beleza. Então, enquanto a anáfora eu faço uma retomada de componente, na catáfora, eu antecipo algo que ainda vai ser mencionado, certo? Ok. Copiado, posso apagar? Aí ele fala que eu tenho algumas regras de referenciação. Regras de referenciação que eu vou usar para fazer com que eu tenha coesão no meu texto. Primeiro, eu tenho referência. Essas referências podem ser pessoal, demonstrativa ou comparativa. Em que sentido? Na pessoal, eu vou utilizar pronomes pessoais e possessivos para fazer essa retomada. Exemplo, João e Maria casaram. João e Maria casaram. Eles, pronome pessoal do caso reto, são pais de Ana e Bento. Esse eles faz retomada sobre quem? Esse eles faz referência sobre quem? Ao casal. Ao casal João e Maria. Então, aqui eu tenho uma referência anafórica, porque os termos a que ele está se referindo aqui, ó, já foram mencionados anteriormente. Então, esse pronome vai fazer uma referência, uma retomada de algo que já foi falado anteriormente. Então, aqui eu tenho o recurso, o mecanismo anafórico. Entendido? Pronto. Certo, Maíla? Luiz Eduardo, Fernando? Aí eu vou lá para demonstrativo. Utilização de pronomes demonstrativos e advérbios. Pronomes. Aí vocês precisam lembrar dos pronomes. Já falamos de pessoais e possessivos, né? E agora estamos falando de demonstrativos e de advérbios. Trabalhando com classes gramaticais. Lembram dos advérbios? Lembram todos vocês? Palavras que indicam a circunstância da ação. Modo, tempo, lugar. Certo? Oi, professora. Oi. Certo. Oi, Rian, tudo Cheguei bem? agora. Rian, a gente está trabalhando com coesão e coerência. Você já viu no início do ano, em produção textual, que um texto pode ser coeso, mas pode ser que ele não seja coerente. O que isso quer dizer, Rian? Ele pode ter sentido, mas não pode ter sinais. Aí é o contrário. Ele tem os conectivos, quando ele é coeso, ele tem os conectivos, ele faz a liga perfeita em relação à gramática, mas ele não tem sentido. Certo? Coeso, coesão, está ligado aos conectivos. Coerência, ao sentido que o texto produz. Certo? Aí a gente falou aqui sobre mecanismos de coesão chamados de anáfora e catáfora. Já ouviu falar sobre isso, Rian? Não. Ó, o mecanismo anáfora é a retomada de um componente que já foi mencionado anteriormente. Isso quer dizer que eu falo sobre um assunto, eu mostro um sujeito da oração e depois eu faço a retomada dele através de outro mecanismo.
Esse é chamado de anafórico, quando eu pego um componente que já foi mencionado e retomo ele. Certo? Certo. Isso é anafórico. Uhum. O catafórico é quando eu faço menção sobre algo que eu ainda não falei. No catafórico, eu estou utilizando um componente que eu ainda não expliquei, mas que eu vou mencionar mais na frente. Tá certo? Ok. Anafórico, eu vou fazer retomada de algo que foi dito anteriormente, enquanto o catafórico, eu estou mencionando agora algo que eu vou falar sobre depois. E aqui eu estou explicando agora quais são esses mecanismos e que tipo de mecanismos são esses que eu posso usar, certo? Certo. Aí, nesse primeiro, ele está colocando a referência, referenciação. Essa referenciação pode ser feita, no primeiro caso que está marcadinho aqui, através do uso de pronomes pessoais e possessivos. Olha o exemplo. João e Maria casaram. João e Maria casaram. Eles são pais de Ana e Bento. Eles faz referência a quem, Rian? A João e Maria. João e Maria. Então, aqui ele fala que tem uma referência pessoal anafórica, porque João e Maria já haviam sido mencionados anteriormente, certo? Uhum. Pronto. Agora a gente vai para demonstrativo. Utilização de pronomes demonstrativos e advérbios. Aí eu tenho um exemplo. Se todas as tarefas, com exceção desta. Desta qual? Arquivar a correspondência. Esse desta é algo que ainda vai ser mencionado. A referência que eu tenho ainda vai ser demonstrada. Por isso que ele fala que eu tenho uso de pronomes demonstrativos. Fiz todas as tarefas, com exceção desta. Se eu tivesse falado assim, ó, arquivar a correspondência. Fiz todas as tarefas, com exceção dessa. Dessa, a referência já foi feita, já não seria mais catafórica, seria anafórica, porque eu já mencionei qual era a atividade. Estão acompanhando o raciocínio? É. Uhum. O desta, desta vem depois, ainda vai ser mencionado. Dessa já foi dito anteriormente. Então, eu não teria esses dois pontos, porque a mensagem já foi dada anteriormente. Mas eu teria ainda, eu utilizaria ainda o uso do pronome demonstrativo. Só que não seria desta, seria desta. Entenderam? Entendeu? Fiz todas as tarefas, com exceção desta, que eu ainda vou dizer qual é. Por isso que ela é catafórica, porque eu ainda vou explicar. Arquivar a correspondência. Então, a referência demonstrativa é catafórica. A anafórica, eu já falei antes, né? E a catafórica eu vou falar depois. Até aqui, tudo bem? Uhum. Tudo. Oi. Tem alguém com dúvida? Não. Luiz Eduardo, certo. tá ok? Luiz Fernando? Posso continuar? Pode, O né? último dessas aqui, a gente tem a comparativa. Comparativa. Utilização de comparações através de semelhança. Aqui, eu já tenho a marcação. Mais um dia igual aos outros. Não é uma comparação? Mais Sim. um dia igual aos outros. Aí aqui, É. a referência comparativa é endofórica, que é o mesmo que eu estou falando dos mecanismos. Eu tenho um valor de comparação, Maíla caiu. Eu tenho valor de comparação entre os dois mecanismos, tanto ao que já aconteceu antes, como o que vai acontecer depois. Se os dias são iguais, eu tenho um termo de comparação em relação ao ontem e o amanhã.
Tanto o que aconteceu como o que vai acontecer. São todos iguais. Então, aqui eu uso dois mecanismos, certo? Certo? Certo. A gente vai utilizar mais o catafórico e o anafórico. Mas eu quero que vocês entendam que a comparação é relativamente igual. Porque o dia de ontem vai ser igual ao de hoje, que vai ser igual ao de amanhã. Então, eu utilizo os mesmos mecanismos, os dois ao mesmo tempo, para fazer uma comparação. Entendido? Uhum. Quem é que sai? Entendi. É o da Maíla que tá só caindo. Deixa eu apagar aqui. Agora eu tenho outro mecanismo de coesão. Substituição. Eu quero saber se está tudo certo, se vocês estão com dúvida. Se tiver, vamos lá. Substituição. Substituir um elemento, ou nominal, ou verbal, ou frasal, por outro, é uma forma de evitar as repetições. E a gente faz isso muito através dos pronomes. Sim ou não? Professora, Oi. não, só queria saber se tem alguma página do livro que tem isso aí. Tem sim. Deixa eu botar logo bem aqui para vocês darem uma olhada aqui na agenda. Tá aqui, ó. 63 e 64 do telário. Uhum. Certo? 63 e 64 do telário. Certo. Ó, a gente faz muito uso dos pronomes para fazer retomadas. A gente acabou de mostrar ali do casal. João e Maria são casados, né? Aí eu vou lá e coloco. Eles são pais de Ana e Bento? É? Tá aqui. Isso, Beto. Sim. João e Maria casaram. Para fazer uso da substituição, do jeito que ele está falando, eu utilizei um pronome. João e Maria casaram. Para que eu não faça a repetição do que já foi dito, eu uso o pronome. Eles são pais de Ana e Beto. A referência é o casal. Para não repetir, eu faço o uso do pronome. Aí vamos aqui, ó, substituição. Vamos à prefeitura amanhã. Eles irão na próxima semana. Espera aí. Quem é que vai na próxima semana? Somos nós ou são outras pessoas? Outras pessoas. Outras pessoas. Oi. Oi, Ian. Não, eu só repeti que eles falaram outras Certo. pessoas. Ó, vamos lá. Observe que a diferença entre a referência e a substituição está expressa especialmente no fato de que a substituição acrescenta uma informação nova ao texto. Na substituição, acrescenta uma informação nova ao texto. Aí eu perguntei assim, ó, vamos à prefeitura amanhã. Quem é que vai à prefeitura amanhã? Nossa, Nós. Coloca assim, ó. Eu, a Rayane e a Maíla vamos à prefeitura amanhã. Nós. Nós. Eles que são os Tem a meninos. impressão do plural. Eles que são os meninos irão na próxima semana. Então, eu tenho duas informações diferentes. Que nós, meninas, iremos hoje, iremos amanhã, e eles só irão na próxima semana. Ele fala que na substituição eu trago uma informação nova ao texto. Entendido até aqui? Sim. Já no caso de João e Maria casarem, eles são pais de Ana e Beto,
O pronome pessoal referencia as pessoas João e Maria, não acrescentando informação adicional. A única informação que tem lá, porque ele está falando o seguinte, não é a informação deles se casaram e são pais, Diana e Beto. A referência é se tem outros sujeitos dentro dessa oração. Na substituição, nós temos dois sujeitos, não temos lá? Quando eu digo, vamos à prefeitura amanhã, quem é o sujeito? Nós. Nós. Ele não está aqui, mas ele está subentendido, certo? Uhum. Aí aqui eu tenho uma informação. É o sujeito oculto. Ele é oculto, indeterminado. Aí eu pego, tenho aqui o sujeito, nós, e na outra oração eu tenho um novo sujeito. Quem é o novo sujeito? Quem é o novo sujeito? Ó, aqui tem o nós. Bem bonitinho aqui, ó. Nós. Aqui é o sujeito. Nós vamos. E aqui, quem é o sujeito? Eles. Eles. Então, eu tenho uma nova informação. No caso de João e Maria casaram, quem é o sujeito? Eles. João e Maria? Eles. João e Eles. Maria. Eles. Aqui é João e Maria, não é ele. Aqui é João e Maria. Na outra oração, quem é o sujeito? Nós. Eles. E eles se referem a quem? Os pais de Beto. A Joana. A João. Os pais de Pais de Beto. Maria. João e Maria. Tem um novo sujeito? Não tem. Não tem um novo sujeito, porque o ele se refere a João e Maria. Tem alguma dúvida em relação a isso? Ó, de novo, vou apagar aqui. Olha a substituição. Substituir um elemento, seja ele nominal, ó, lá em João e Maria é nominal, certo? Aqui, vamos à prefeitura, é verbal. Por outro, é uma forma de evitar repetição. Aí ele coloca o exemplo. Vamos à prefeitura amanhã. Eles irão na próxima semana. O que ele está dizendo? Observe que a diferença entre a referência, que foi o que a gente viu aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Aqui, ó. Aqui é a referência. Os modos que eu tenho em fazer as mudanças em relação à referência. Posso utilizar pronome? Posso. Pronome pessoal ou possessivo, ou demonstrativo e advérbios. Ou ainda usar os mecanismos endofóricos, que são os dois mecanismos, tanto anafórico quanto catafórico. Aqui em relação à referência. Já na substituição, ele está dizendo que na referência eu não tenho uma adição de informação. Eu tenho um complemento. Já em relação à substituição, eu tenho uma nova informação dada a essa oração. Vamos à prefeitura amanhã. Quem vai à prefeitura amanhã? Nós. Eles irão na próxima semana. Tem uma nova informação? Um novo sujeito? Sim ou não? Não. Certeza? Preste atenção. Vou separar essa frase em duas orações diferentes. Bem aqui embaixo, que é onde está. Tá aqui. Deixa eu ver se eu consigo riscar sem... Deixa eu ver... Tá aqui, ó.
Tá aqui, ó. Vamos à prefeitura amanhã. É a primeira oração, certo? Certo, gente? Vamos Certo. à prefeitura amanhã. Primeira oração. Quem é o sujeito dessa primeira oração? Quem é que vai à prefeitura amanhã? Nós. Nós vamos à prefeitura amanhã. Nós, eu vou colocar eu, a Raíla e a Maíra. Eles. Aqui é a outra oração. Eles irão na próxima semana. Quem é o sujeito dessa oração? Continua sendo nós ou é outra pessoa? Eles. Eles. Na substituição, enquanto na referência eu faço a substituição em função de algo que já foi mencionado ou que será mencionado, eu só acrescento informações. Na substituição, eu vou trazer um novo sujeito. Na referência, eu complemento a informação que eu já tenho. Olha o exemplo. João e Maria casaram. Eles são pais de Ana e Beto. O sujeito continua sendo o mesmo. Só que eu faço essa retomada, essa referenciação com um pronome pessoal. Eu tiro o sujeito, que é João e Maria, e faço referência a eles com um pronome. Mas eu estou usando o mesmo sujeito, complementando com a informação de que eles são casados e são pais de Ana e Beto, lá na referência. Na substituição, eu vou trazer uma informação nova, completamente nova. Porque eu estou dizendo, nesse exemplo, que nós vamos à prefeitura amanhã. E eles, o restante do povo, que é um povo que não foi mencionado agora, só vai na próxima semana. Mudou o sujeito. Tudo bem, gente, até aqui? Uhum. Sim ou não? Sim, Sim. tá tudo bem. Certeza? Uhum. Fernando, Luiz Eduardo? Sim. Tá, então vamos lá. Tá A certo. gente vai retomando. Observe que a diferença entre a referência e a substituição está expressa, especialmente no fato de que a substituição acrescenta uma informação nova ao texto. Aqui, no caso, nós e a informação nova são eles. Enquanto a gente vai amanhã, eles só irão na próxima semana. No caso de João e Maria casaram, que é sobre a referência, que é o exemplo passado, eles são pais de Ana e Beto, o pronome pessoal, eles, referencia as pessoas João e Maria, não acrescentando informação adicional ao texto. E aí, tudo bem? Uhum. Uhum. Certeza? Rayane, Sim. Oi. tudo bem? Uhum. Vamos lá. Elipse. Já ouviram isso aqui? Aham. O que quer Já. dizer elipse? Olha, é um complemento, é um componente É um textual. negócio lá de coisa da linguagem. Figura de linguagem, né? Figura de É linguagem. isso aí, é isso E o aí. que Figura de linguagem. significa a elipse? Elipse. Tipo, o significado eu não sei, mas eu sei que é uma figura de linguagem. Meninos, pronuncie-se. Eu tava tentando lembrar, só que eu tinha estado. Não é a omissão de um termo já mencionado? Ah, A gente viu isso em figuras de linguagem, Esse a aí gente mesmo. viu isso em sujeito elíptico, que ele já foi mencionado anteriormente e eu vou omitir ele numa outra posição. Muito parecido aqui. Elipse, um componente textual. Quer seja um nome, um verbo ou uma frase, pode ser omitido através da elipse.
Já mencionei e agora eu vou omitir. Exemplo. Temos ingressos a mais para o concerto. Você os quer? O que está sendo omitido aí? Ah, o ingresso? O que é que ele está oferecendo? Os ingressos. Os ingressos. A segunda oração, ó, a primeira oração é essa daqui, ó. Temos ingressos a mais para o concerto. Primeira oração. Aí ele fala assim, ó, você os quer? Quer o quê? Os ingressos. Muito reto, né? As minhas marcações, gente. Muito organizado. Uhum. Ingressos. Esse os aqui, ó, é a referência, não é um artigo não, tá? Aqui, os é um pronome pessoal oblíquo. Aliás, pronome do caso reto é do caso oblíquo. Você os quer é um pronome que faz referência aos ingressos, certo? Uhum. Aqui, ó, só lembrando em relação à gramática. Quando ele for um artigo, eu vou ter aqui um substantivo. Como eu não tenho um substantivo, eu tenho um verbo, aí eu tenho uma colocação pronominal. Esse os aqui faz referência à palavra ingresso. A segunda oração, que é aqui, ó, você os quer, é perceptível mediante o contexto. Gente, quem não pega a coisa dos outros, não. Sabemos que o que está sendo oferecido são os ingressos para o concerto. Aqui eu tenho feito o mecanismo através da elipse. Entendidos? Sim. Aqui tá bacaninha, não tá não? Não? Não. Não tá tranquilo? Ah, tá tranquilo. Eu pensei que tava dizendo assim, tá dando microfonia, né? Não? Não. Ó, a Ah, gente já falou de referência, a gente falou de substituição e agora a gente está falando de elipse. Aí a elipse a gente já falou a terceira vez que a gente menciona isso no nosso conhecimento. Quando a gente falou de figura de linguagem, quando a gente falou de sujeito elíptico e agora em relação aos mecanismos de coesão e coerência. Certo? Uhum. Anotem. Anotem. Não deixem de anotar. ok. Não deixem Ah, não. Lembrei do coisa. Compre batom. Compre, pois agora anotem. É para que vocês, assim, e também se tiverem dúvidas, anotem, façam esses questionamentos, vão me perguntando. Vocês têm o meu contato aí livre para não ficar dúvidas. Agora, através de conjunção. Conjunção. A conjunção liga orações, estabelecendo relação entre elas. Depois a gente vai ver isso aqui em classes gramaticais. A gente sempre faz retomadas de conteúdo. Toda vez que a gente está trabalhando, é porque como a gente vem por níveis, né? O entendimento que se tem é que, assim, como vocês, a ideia é que todo conhecimento seja feito de forma igual. A gente tem uma diretriz da BNCC que ela vem para mostrar para a gente que o que vocês estão estudando na série que vocês estão agora, em qualquer outra escola do país, no mesmo período, outras crianças vão estar estudando a mesma coisa. Caso a Rayane resolva morar em São Paulo, quando ela chega lá, o conteúdo que ela vai ver na série que ela vai entrar é o mesmo que a gente está vendo agora. Eu vou precisar ser transferida agora no meio do ano. Então, o conteúdo que foi visto, ela também já deve ter visto. Porque, segundo a BNCC, a gente tem que nivelar esse conhecimento para que não tenha essa divergência de chegar na escola lá em Porto Alegre, lá em São Paulo, e você não ter visto o conteúdo e você não saber do que se trata. Então, quando eu falo assim, eu pergunto, já viram isso daqui? A ideia que eu tenho é que vocês já viram, de alguma forma. Uns eu sei que já viram, outros eu sei que viram, não aprenderam ou não lembram. Então, eu fico o tempo todo, e aí, tudo bem? Se não estiver, por favor, não deixem passar, tá certo? Já tá sendo assim, ó.
Algumas feições aqui, eu fico olhando, eu percebo se tá ou não prestando atenção, se tem dúvida ou não, porque eu consigo ver um ponto de interrogação em cima da cabeça da pessoa. Mas aqui nesse caso, eu não consigo ver porque vocês nem abrem a Professora, pergunta para mim. Ô, diga. eu só quis saber como foram as notas. Não sei ainda, nem recebi as provas. Eita. Ainda não recebi, ainda vou encontrar. Até comentei com a. Não recebeu ainda? Não. A Maírla, eu perguntei para a Maírla o que foi que ela achou da prova. Pergunta aos demais, o que vocês acharam da prova? É. Hum, Super animador, Rayane. Super animador. Bora lá. Aí, assim, eu não recebi ainda essas provas. Eu vou ver ainda como é que vai ser. Se eu vou ter que imprimir por aqui, como é que vai funcionar. Eu não tenho como imprimir todas as provas que foram aplicadas. Ei, professora, Oi. é verdade que parece que a gente vai para a escola, parece que é dia 6 de julho? De julho? Uhum. Eu acho que não. Eu acho que até 31 de julho a gente não volte. Ah, E vocês sabem que a gente não vai ter férias, né? A gente vai ter uma semana de recesso. meu Deus do céu. A gente vai ter. Porque, assim, como ficou complicada essa divisão de tempo, eles colocaram. Vocês tiveram 10 dias de férias, lembram disso? Quando Lá em suspenderam março. as aulas, tiveram 10 dias de férias. Aí eles vão colocar mais 5 dias em julho. Aí a gente volta em agosto para tentar colocar esse ano fechadinho normal. Mas eu acho que a gente não volta 6 de julho, não. Não tenho certeza, Rayane. Vou me inteirar sobre isso e falo para você. Ó, como está acabando o nosso tempo, olhem aqui essa agenda. Façam a leitura dessas 2 páginas para a gente concluir na próxima aula, certo?